Salve, salve quebrada! Tá começando mais um programa Escurecendo as Ideias. Eu sou o Wellington Lopes, sou mais um dos apresentadores que estão trabalhando nesse grande projeto que dialoga com as periferias, dialoga com as quebradas e é sobre nosso povo. Bom, nesse programa a gente vai trocar uma ideia sobre cultura, sobre periferia, sobre religiões de matriz africanas e a gente vai descobrir aí, junto com o nosso convidado, que daqui a pouco está se apresentando, sobre muito daquilo que a gente percebe, mas não sente presente muitas vezes, ou mesmo que sinta, falta descobrir de onde vem, quais são as referências, a origem, de que lugar a gente sente esse toque de ancestralidade que atravessa gerações e que atravessa a gente no cotidiano também. Bom, como eu disse, eu sou Wellington, sou cientista social, tenho 25 anos, eu sou negro, tenho a pele escura, meu cabelo é crespo e meus olhos são castanhos. Estou vestindo uma camisa de botão roxa com uma calça bege. No nosso fundo a gente tem uma prateleira de livros com uma TV no centro com o logo da TV Uneafro. Felipe, se você quiser se apresentar pra gente, fazer sua audiodescrição. Eu sou Felipe Brito, né? Papai Bedo e Leodémaro Ketua Xelbá. Estou de mule, sapato marrom, calça jeans clara, camisa social azul clara, sou negro, estou de black. Então, acho que é isso. Sentiram, né? Bom, gente, como eu disse, a gente vai trocar uma ideia sobre cultura e, bom, a gente estava conversando muito há poucos dias e nos outros programas a gente falou muito sobre a importância da presença da população negra, da nossa história, da história do povo negro no Brasil, influenciando a trajetória política, de participação democrática, a maneira como a gente está em todos os lugares da história e ao mesmo tempo como sem que a gente se perceba nesse processo, a gente não passa percebido, né, por outros olhos. E aí, nesse sentido, a gente estava pensando em como isso está presente em outros campos, né? Como, por exemplo, na música. E aí, a gente sabe e está ligado que há muito na musicalidade brasileira, nas músicas afro-brasileiras, o funk, o rap, o axé, o samba, o pagode e uma série de outras expressões da música afro-brasileira que há uma influência direta das religiosidades de matriz africanas, né? E aí a gente sabia que o maior nome para a gente poder conversar sobre religiosidades de matriz africanas e sobre a importância delas na influência da nossa identidade, da nossa expressão enquanto corpo, seria você, né? Sem dúvida. Então, já para parar de enrolar e pensar já na primeira pergunta aqui, a gente tem 3 perguntinhas, coisas simples e que eu acho que muita gente que vai estar assistindo também vai se sentir contemplada, né? Bom, a primeira é qual é a relação entre a religiosidade, os ritmos africanos e a sua presença na música afro-brasileira, né? Bem, Wellington, primeiro assim, eu não me considero a maior autoridade do assunto, mas creio que diante de toda a trajetória que a gente vem acumulando, a gente acumula algum saber para poder falar com mais propriedade, ainda mais quando se trata da matriz africana. É uma grande referência de qualquer Sim, maneira. Eu agradeço. Eu sou mestre em políticas públicas, né? É importante falar sobre isso, com uma pesquisa voltada para a questão de patrimônio material e imaterial com um olhar na matriz africana. E hoje sou doutorando pela Universidade de São Paulo também discutindo a questão da cultura, a questão do terreiro como lugar político também de performance. Eu posso afirmar que a musicalidade brasileira ela tem uma influência muito grande do que se diz respeito ao sistema musical do terreiro, né? Sim. Isso é muito presente como você mesmo disse, a gente fala axé,
né? E axé como um ritmo, como um estilo musical, como um movimento, né? Muito forte, baiano, do carnaval baiano, e que toma conta do Brasil e que acaba também trazendo aí vários nomes da música popular brasileira, né? Nomes e cantoras do quilate de Daniela Mercury, Margareth Menezes, né? Entre outros que nem foram tão reconhecidos nacionalmente e que deveriam ser reconhecidos muito mais, como Márcia Short, Lazo Matumbi, pessoas da musicalidade baiana. E axé quer dizer força vital, né? E força vital, e também esse axé da música, porque você tem que ter força vital para ter alegria, para pular, para dançar, brincar o carnaval. Então isso é muito interessante. Mas a gente também tem uma coisa muito potente da matriz africana na sua presença relacionada com o samba. Se nós pegarmos grandes sambas enredos da história do Carnaval de São Paulo e do Rio de Janeiro, nós vamos ver a história dos orixás sendo contadas, né? E a história também da luta negra no Brasil sendo contada a partir das escolas de samba. Então você vai pegar lá, se não me engano, em 82, você vai ter Orum Ayê, né? Que é a composição do seu Oswaldinho da Cuíca, dentro do Vai Vai, que vai falar sobre a criação do mundo segundo a mitologia iorubá. Reunir nossos babalaús, transformando em passarela o universo que Olorum criou. Você também vai, em 78, na Beija-Flor de Nilópolis, ter a criação do mundo sendo contada também na Beija-Flor de Nilópolis, trazendo referência até a figuras históricas que remontam à fundação do que seria o candomblé no Brasil. Canto de alegria, três princesas africanas da sagrada Bahia, Iagala, Iatita e Anafu, cantaram assim a tradição da Golo. Senhor do infinito, ordena que o Batalá faça a criação do mundo. Isso não é diferente quando você está aqui em São Paulo na Escola Cabeções da Vila Prudente, que muita gente não conhece, que canta lá do Iorubá, o reino de Oió, e aí vai contando toda a trajetória da mitologia de Xangô dentro do samba enredo. Conta os antigos rituais, que Xangô foi rei um belo dia, de Obatalá, seu pai, poderoso encanto recebia, olhada uma prendada de riqueza, ofertava todo o seu calor, o bando do encanto da nobreza, contrariou a tradição do amor e Xangô. Né? Como você vai para Conto de Areia, da grandiosa Portela, Escola do Meu Coração, em que, de maneira muito, muito inteligente, os compositores aliam os personagens fundadores da Portela a orixás. Então, você vai falar de Paulo da Portela, e aí você traz Oranian, você traz Odudua, você traz também a relação com Clara Nunes, a relação com Iansã, com Oxóssi, com o samba Conto de Areia. Bahia, Bahia é um canto a mais, visão de aquarela, e no ABC dos orixás, Oranian, é Paulo da Portela, o mundo azul e branco, o teu negro fez nascer, Paulo Benjamin de Oliveira, fez esse mundo cresceu. E mais recentemente até, você vai ter em 2016 aí a Mangueira, e eu estou fazendo um apanhado muito pequeno diante da grandiosidade. Eu seria injusto aqui porque tem muitos sambas maravilhosos. Mas para você ver como isso não é uma coisa que parou na década de 70 e de 80, você vai ter em 2016 aí a Menina dos Olhos Joiá da Mangueira, falando de Inhaçã e a sua relação com
Maria Bethânia e, obviamente, desse orixá e da potência desse orixá pelo samba. Então, o samba como um filho do terreiro e mensageiro dessa tradição. Ai, ô, senhora mãe da tempestade, a sua força me invade, o vento sopra e anuncia, oia, entrego a ti a minha fé, o ABB é luz axé, fiz um pedido pro bom fim abençoar, oxalá, Geu Etababa. Por minha santa, me proteja, me alumia. Trago no peito o rosário de Maria. Sinto perfume, meu pitanga entender. No embalo do xirê, começou a cantoria. Tem uma outra coisa interessante, porque se você vai pegar toda a composição musical do Ileaie, você vê que está fundamentada numa questão da matriz africana e de elevação da autoestima do homem e da mulher negra. Sim. Isso não é diferente quando você vem pro Camisa Verde e Branco, na década de 80, quando eles vão lá e cantam negros maravilhosos, né? Pague imposto, negro vai à guerra, negro ajudou a construir a nossa terra. Temos a pergunta, não nos leve a mal, porque só no dedo de mão que o negro é genial. Ele é capitão, ele é general, poderia ser tanta coisa dentro da vida real. E eles vão falar sobre o osso de canela, tinha preso uma corrente, esse osso de canela deu tristeza em minha gente, mas eles vão dizer também que os negros são maravilhosos, eles vão trazer a questão da escravidão, mas vão trazer a questão da autoestima do negro. E obviamente que isso está muito fundamentado também numa questão da matriz africana, de um corpo que dança, de um corpo que se movimenta, de um corpo que canta. Os rituais das tradições de matrizes africanas são rituais que são fundamentados pela música. A musicalidade, ela é inerente ao rito, e inerente à prática, inerente à existência no terreiro. Então, inevitavelmente, não tem como estar no terreiro e não ser levado pela batida do atabaque, pelos cânticos e pelos ritmos que vão remontar mitos e tradições de cada divindade. Você tá falando, eu tô todo arrepiado já aqui, eu tô escutando e sentindo assim. Vou até fazer esse movimento aqui, porque eu estava aqui dentro, mas a gente tem que... É afirmativo, né? Que é o meu Laguidibá, que inclusive o Laguidibá é um nhan, um fio de conta, né? Que a gente fala, relacionado ao Baluaê, que é o meu orixá. E Laguidibá também foi um samba composto aí, em parceria aí do Magno, pessoal do Quinteto também, se não me engano com o seu Ney Lopes, posso estar cometendo um erro aqui, mas que fala do Laguidibá, da importância do Laguidibá. Então, para você ver como a relação da matriz africana permeia o samba e permeia outras vertentes musicais também. Salve, salve! A gente vai ter uma matéria um pouquinho diferente, a gente vai trocar uma ideia com a Luana no Pagode na Disciplina lá no Jardim Miriam. Se liga aí no VT. Segundo os primeiros registros da história de uma das primeiras batucadas que teve, de um histórico trazido de África, né, para o Recôncavo Baiano, já foi se identificada a presença feminina do samba, nome como a Tia Nicinha e a Tia Edith, que elas viveram e perpetuaram toda a sua vida dedicada ao samba, né? Então, o ritmo, né, africano que teve origem ao samba, trazido, né, de toda a história africana, de toda a história, e quando chegou em diáspora, tem uma identidade muito ligada, né, ao povo preto, né, no Brasil. Então, lá no Recôncavo Baiano, onde já se ouvia dentro dos terreiros as primeiras batucadas, os primeiros ritmos, que era uma forma de
está em irmandade, está em emancipação, e até para fugir dessa marginalidade e desse estereótipo que marginalizava o samba, né? Que antigamente existia até a lei da vadiagem, que você não podia fazer samba, né? Que você já era considerado marginal, e a gente consegue identificar aí um recorte racial, né? Dentro dessa história. Então, a presença dessas mulheres dentro das rodas de samba já era meio que uma válvula de escape para que o samba pudesse ter continuidade sem que ele fosse marginalizado. Dizem que o samba só passou a ser permitido após uma dessas mulheres, numa roda de samba, ter feito, fazia muito remédios medicinais, e de ter curado alguma dor de um presidente da República, que eu não vou me lembrar o nome agora, e que aí ele passou a permitir que as rodas de samba acontecessem. Então, assim, as mulheres do samba, elas não estavam diretamente ligadas à roda de samba, aos ritmistas, aos compositores, mas elas estavam, nos bastidores, nessa estrutura, nessa coluna. Então, as tias do samba, as baianas do samba, elas ou estavam fazendo esse acolhimento, deixando que as rodas de samba acontecessem dentro de suas casas, e elas faziam meio que esse acolhimento, essa proteção para que os músicos, sambistas, o povo preto desse sequência nessa manifestação cultural. Então, de 1860 mais ou menos a 2005 somente, quando o samba foi reconhecido como patrimônio material da humanidade. Então, assim, a gente tem uma lacuna muito grande de um período em que o samba ele foi estereotipado, sendo que é uma manifestação cultural e é o patrimônio material da humanidade. E isso, por resistir e continuar toda a história, o legado do resgate do samba, isso veio trazido para dentro das periferias e dentro das comunidades, Então, assim, o povo preto, na intenção de continuar a valorização do samba, que é da sua cultura, para poder manter legado a história de grandes nomes dos antepassados que eram do samba, eles deram, foi trazido, então, assim, para as grandes agremiações, para as grandes escolas de samba e para as comunidades de roda de samba, E é como aconteceu, por exemplo, aqui no Disciplina, que os meninos foram nascidos e criados, de uma família tradicional do samba, aqui no Jardim Miriam. Eles têm parentesco até com músicos que eram dos originais do samba, então eles foram criados nesse contexto dos sambas no fundo de quintal, que era aquele momento de lazer, aquele momento de estar com a família. Aniversário tinha samba, aniversário da avó tinha samba, Natal era samba, Dia das Mães era samba, então tudo era comemorado com samba, e isso vem trazido de tradições e tradições. E aí aqui no Jardim Mira, por exemplo, quando teve a ideia, os meninos já eram músicos, Eles são músicos, eles têm o dom de tocar samba, eles conhecem o samba, muitos deles não passaram por escolas e academia, e eles eram músicos e são músicos, assim, de grandes casas de show, Então, assim, tocavam na Vila Madalena, tocavam em Pinheiros, só que aqui dentro do território deles não acontecia. E aí eles tiveram a ideia de falar assim, por que a gente não traz para dentro da nossa comunidade aquilo que é nosso, o que nos representa, o que a gente se sente que é a nossa identidade. Então foi quando eles começaram a fazer a roda de samba para os amigos, então eles estavam lá na roda feira, no campinho, e começava a tocar e juntava, aí vinha um amigo, vinha outro, aquela roda crescia e cada um tocava o seu instrumento, cada um tocava o seu samba. E aí teve a ideia de construção de uma comunidade roda de samba, porque a gente sentiu a necessidade da gente manter vivo a valorização, o resgate, a identidade, que é o que nos representa, que é o samba, e em respeito, em honrar os nossos ancestrais, porque se hoje o samba ele ainda existe e resiste, foi porque muitos foram tombados para que ele tivesse continuidade. E hoje, o movimento das comunidades de roda de samba, por exemplo, em São Paulo, a gente já pode se falar em mais de 200 comunidades de roda de samba, fora as escolas de samba, fora as agremiações. Então, a gente tem mais de 200 comunidades de roda de samba em São Paulo, que são locais dentro da periferia, tradições de famílias
de avós, de bisavós que passaram por esse processo de ressignificar o samba, né, na sua essência, né, o samba de raiz na sua essência, e que deu continuidade. Então, assim, as comunidades Roda de Samba, eles se juntam num determinado dia, então tem todo aquele acolhimento, todo aquele amparato da comunidade. Então é a família que monta a tenda para ter o samba, aí vem os amigos que tocam. A Roda de Samba é composta por membros da comunidade. Então é aquele momento de lazer que muitas das vezes é só aquele momento que tem na comunidade. Passa o mês inteiro, as pessoas passam o mês inteiro trabalhando, e a gente sabe qual é a realidade do nosso povo, e para poder escutar um samba de qualidade, para poder vivenciar aquilo que é sua raiz, que é da sua ancestralidade, não precisa ir numa casa de show, pagar um absurdo para poder ver um artista. Você tem um samba de qualidade, um samba de tradição, um samba que ele vem de dom dos nossos mais velhos, e você consegue ter aquele momento de lazer que você pode trazer o filho, você pode criar a sua família e dentro do samba, e aquilo, o resgate, a valorização do samba é isso, é você manter viva a identidade do samba e você passar de gerações por gerações. Vou dar um outro exemplo. Se nós pegarmos a base rítmica do funk, ela é a base rítmica tocada dentro dos terreiros de Umbanda e do Candomblé no Brasil. Sim. Você tem muita similaridade. E é muito interessante como existe um apagamento histórico para que essa informação não chegue para a juventude. Sim. Se você vê que o funk é um movimento periférico, cultural, preto, que utiliza da sua base o ritmo das tradições de matrizes africanas, isso é ruptura. Isso é ruptura social. É ruptura social no sentido de romper com uma ideia de que as nossas matrizes musicais são apenas europeias. E dizer isso não é nem forçar a presença da religiosidade como se não tivesse influência, né? É real, até porque tipo, as músicas elas trazem muita presença das religiosidades. Então fazer essa conexão não é à toa, não é em vão, e ela existe. Ela é real, né? Surge dali também. Ela está presente, né? Quando a gente fala de funk hoje, a gente está dizendo sobre se não hoje, um dos maiores ritmos no Brasil que movimenta mercado, grana, estilo de vida e gera emprego, né? E fazer essa conexão é definitivamente resgatar essas origens, né? Quando o DJ Malboro lá no Rio de Janeiro estava começando a fazer os primeiros samples, né, de base de funk, ele foi buscar no atabaque, né? As primeiras músicas do Cidinho do Doca que estouraram no Brasil, Era Só Mais Um Silva, tem lá as bases do atabaque, né? E as bases clássicas do funk tá lá no atabaque. Ela influencia muito. Eu cresci com as bases do funk, com a clássica baseada no atabaque, né? E como também o funk, ele era uma música, e era muito ainda naquele começo, assim, da década de 90 e 2000, um altar de resistência assim, muito grande. A mistura da base dos atabaques com o barulho de tiro, muitas vezes, né? Que era característico de se pensar a relação de vida na favela, nas periferias, né? Exatamente, que é uma relação de estar na borda da sociedade. Sim. Da margem da sociedade, e como você fala de uma expressão cultural que é preta, e que bebe de uma fonte, de uma cultura e de uma expressão cultural também preta, Sim. antiga e ancestral da matriz africana, a essa convergência até pelo próprio território. Sim. Né? Existe uma questão de territorialidade que pode ser muito bem discutida aí. Mas acho que é isso, no sentido da música a gente tem muito, não só a presença, mas como uma essência da matriz africana, no sentido do movimento. É importante a gente falar do movimento, é importante a gente voltar no corpo. Sim. Né? Como o corpo balança, como o corpo mexe, como o corpo responde sensorialmente àquelas batidas, àquele movimento ancestral, né, que está ali presente. Não é à toa que você vê aqui no funk, aqui no próprio samba, em outros movimentos a gente vai ter isso muito forte. Resgatar a importância do corpo, a expressão corporal
na música, como forma de culto, é algo fundamental e importante, né? Para a gente entender a relação que os nossos corpos têm justamente com a trajetória e com essa continuidade mesmo, né, da presença africana nos ritmos brasileiros. E aí justamente isso leva a uma segunda questão, né, que acho que você pode responder muito bem pra gente, né, que é qual é a função do corpo, da expressão do corpo no culto aos orixás e como esse padrão se repete no ritmo das danças afro-brasileiras, né? E a gente tem muitos exemplos disso, né? Passinho do funk no Rio e como eles se parecem com danças africanas de vários lugares, né? De África e também de muitos terreiros, né? Mas isso não se repete só no passinho do funk, né? Se repete em outros espaços também. Eu acho que a gente tem que pensar corpo e movimento no terreiro totalmente ligado a uma série de simbologias e de um processo de comunicação dentro do terreiro. Sim. O que eu quero dizer com isso? Você se curvar no candomblé, o famoso mofo e balé, o dobale, na qual você se prostra ao chão em reverência a uma divindade ou ao seu sacerdote, tem a ver primeiro com o processo de respeito, processo de hierarquia, processo de reconhecimento do mais velho como algo hierarquicamente superior a você, pela trajetória que ele tem e acúmulo. E tem outra questão também, que é a questão da própria saúde do corpo. Curvar-se, flexionar-se tem a ver com esse processo. Então, quando você estende as mãos, você pede bênção. Quando você se curva, né, você está reverenciando. Quando você toca a mão ao chão, você está saudando o Anilé, o Aie. E aí você, com isso, acaba se identificando com as pessoas que estão na comunidade, né? Então, há determinados momentos em que você tem gestos. E esses gestos significam valores e princípios dentro de uma comunidade de matriz africana. Eu acho que tem outra questão. Quando a gente fala da dança, as danças remontam às histórias dos orixás. Remontam comportamentos, né? Sim. Então, quando você tem Ogum que estende a mão e faz esse movimento, você está falando do facão, do obé, você está falando dessa força que o Ogum tem de ir para a guerra. O Moxóssi, né? Como se ele fosse um grande caçador que está ali galopando, né? Em cima de um cavalo. E aí você vai ter várias outras maneiras. O Ijexá de Oxum, com a delicadeza, com os braços, como se estivesse com os movimentos vagarosos e delicados imersos à água. E aí você vai ter outras e outras possibilidades. E todas essas possibilidades, elas nos dizem sobre aspectos, sobre características, sobre comportamento, sobre também uma relação de comunicação com a sua divindade e também de exacerbar o seu corpo no sentido positivo, de entender a sua relação com a sua divindade. E isso na dança, como geral, nós vamos ver sobretudo no samba. Você vai pegar samba chula, samba de roda, né? Os famosos sambas de roda, que nós temos uma presença muito forte no Recôncavo Baiano, né? O samba de caboclo. São movimentos que eles estão completamente vinculados ao terreiro, à matriz africana. É muito costumeiro que após um término de uma festa de orixás você tem um samba de roda. Sim. E aí você tem o umbigo que mexe, né? Essa relação do quadril. Você tem o ombro. Você tem aquela coisa da conexão, da recepção. Essa coisa da sedução também, né? Até porque a sexualidade na matriz africana não é vista como algo vinculado a pecado, a esse lugar do ocidente. A gente não está falando de uma sexualidade que não seja uma sexualidade sadia, não é sobre isso, mas é sobre entender a potência do seu corpo, né? A potência da sedução e do autoconhecimento do seu corpo. Então você vai ver isso, né? Em todos os processos aí de dança. Você vai pegar tanto no próprio axé, quanto no samba, quanto em outros movimentos.
e você vai achar sempre vinculações, né, que tem a ver com o movimento e a expressão do corpo dentro da matriz africana. Apesar de muitas pessoas não entenderem que um processo está vinculado e conectado ao outro, né? Por uma questão de negação histórica, de apagamento, de uma estratégia muito persistente e inteligente do opressor de apagar a potência cultural, artística e política desses espaços dentro da nossa sociedade. Sim. E, nossa, você está falando e é muito claro, né? Eu diria, muito escuro perceber essa interligação também da expressão corporal e da sexualidade na nossa música mesmo, né? O funk, a gente tem diversas mulheres no funk, a Tati Quebra Barraco e tantas outras mulheres que expressam e representam o funk, por exemplo, que falam muito sobre a sexualidade e o quanto isso é uma herança também de como discutir isso de uma maneira sempre muito empoderada, né? As mulheres negras, elas sempre foram frente da discussão sobre sexualidade, muito mais à frente, né, na sociedade brasileira. E não só as mulheres negras, mas como o terreiro é um espaço muito mais acolhedor e aberto para receber as sexualidades negadas, né, na sociedade que a gente vive, né. Acho que, aliás, isso talvez leve a gente à terceira questão, que a gente possa discutir mesmo, né, qual é essa importância. E, bom, Felipe, qual é o lugar político do seu corpo e dos terreiros para a gente construir uma nova cosmologia da existência negra? Qual o trajeto que a gente precisa seguir? Qual o seu papel? Eu acho que o trajeto é de volta, é de retorno, né? Acho que esse é o princípio. É um trajeto de volta e de retorno porque a gente fala e volta a falar de um processo de negação do conhecimento da potencialidade da matriz africana na sociedade. E é importante a gente ter começado falando sobre a questão da cultura da música e chegar na política, porque as pessoas acabam enxergando mais esse aspecto cultural e sem entender também o quanto o aspecto cultural, musical, artístico também é potencial político. Sim. Mas não somente. Então, o meu corpo como um homem negro, dentro da tradição de matriz africana, é uma vinculação material com a ancestralidade africana e com esses valores, e entender também o meu papel na sociedade a partir da coletividade, não da individualidade, né? A comunidade tradicional de matriz africana é um lugar onde as responsabilidades são divididas, é um lugar onde as tradições são mantidas em conjunto. Então, quando nós vamos falar desse lugar político, nós temos que falar do aspecto matriarcal, fundamental matriarcal da tradição de matriz africana no Brasil. E aí você vai falar do terreiro de Candomblé, estou falando da expressão da qual eu pertenço, sabendo que há outras, Sim. que historicamente foram fundadas por mulheres negras e tiveram os seus principais nomes, mulheres negras, né? E a partir disso, isso já muda uma maneira de visão política dentro da comunidade de terreiro. Acho que a comunidade de terreiro, a comunidade de matriz africana, para a sociedade como o Brasil, e para a existência negra, sobretudo no Brasil, ela traz uma nova percepção. É engraçado falar nova percepção, porque a gente está falando de uma tradição antiga, né, que se remonta na diáspora. E o que nós temos aqui, só temos aqui. O candomblé do Brasil. Né? Ele é fruto da diáspora. Mas é importante a gente entender que muitos dos nossos jovens militantes negros que saíram das universidades ou que ingressaram nas universidades via cotas raciais, que conheceram suas primeiras experiências com o movimento negro a partir de um coletivo negro dentro da universidade, muitos desses jovens vão passar a ter um contato com a matriz africana a partir desse lugar também.
Pode crer. E muitas vezes não conseguem se conectar ao potencial político da matriz africana. O que os leva para a matriz africana? É só uma busca por identidade? Não. A matriz africana é uma porção da sociedade brasileira, e dentro dessa porção, dentro dessa pequena África, é um lugar que é visto por esse jovem, por essa pessoa, como um lugar de aceitação daquilo que ele representa. Pode crer. Representa como corpo negro, como corpo LGBTQIA+, né? Onde ele muitas vezes vai se deparar com um sacerdote que é LGBT como ele também, ou como ela também. Então isso tem um lugar de representação, um lugar de potência política que é próprio da matriz africana. Eu sempre costumo dizer que o lugar político da matriz africana é um lugar de potência política para a sociedade como um todo. Então a gente está falando de ser matriz africana não é possível sem respeitar a mulher. Não é possível ser um sacerdote, ser um ogã, ser uma pessoa, um homem dentro do terreiro que se curve diante da divindade Oxum, Yansan, Iemanjá e chegue na sua casa e bata na sua mulher. Né? Ou que tenha uma ação permissiva dentre outras violências que o corpo da mulher pode receber. Assim como não é possível uma pessoa que está dentro do candomblé ser permissiva com LGBTfobia. Sim. Porque muitos sacerdotes que estão no candomblé são LGBTs. Sim. Então, essas pautas, elas estão extremamente vinculadas à matriz africana. É a matriz africana que precisa da árvore, precisa do rio, precisa da folha. Logo, discutir a questão ambiental no terreiro, ela é inerente. Como discutir terra e moradia é inerente. Porque você não cultua o orixá se você teve espaço para aquilo. Sim. E quando você discute a presença da pauta de moradia e de terra dentro da comunidade de matriz africana, você discute isso a partir do elo com a comunidade. Então você não está discutindo o lugar em que o sacerdote mora, você está discutindo o lugar em que uma comunidade mora, em que uma família ressignificada em solo brasileiro a partir da africanidade está criando as suas raízes. Da mesma maneira, a gente não vai poder dizer dentro da sociedade do candomblé que uma pessoa idosa é imprestável, que uma pessoa idosa é descartável. A vida do mais velho no candomblé é uma vida sagrada, que beira o divino. É através do mais velho e da oralidade que nós acessamos o poder dos ritos, dos cânticos, da sabedoria ancestral que foi preservada. Então a gente está falando de muita coisa. E por fim eu sempre digo, enquanto a sociedade brasileira fundamentalista, cristã, fascista, prega a família tradicional, o terreiro sempre teve consigo a família expandida. Sim. Em que as crianças são cuidadas pelos pais, pelas mães, pelas tias, pelos avós, pelos ogãs, pelas equetes, por toda uma comunidade que está dentro da comunidade de matriz africana. Então é um potencial político muito grande de pautas que foram ditas de esquerda. E ancestralmente a gente sempre lidou com isso com muita naturalidade, sem precisar fazer disso um lugar de alguma reivindicação, porque nós não podemos reivindicar o que já é nosso e o que nós já praticamos na nossa essência. Felipe, acho que eu não consigo descrever a felicidade que eu estou sentindo. Eu acho que sempre te ouvi muito provocador para mim enquanto pessoa que me vê muito nesse processo de precisar se colocar nesse lugar que o terreiro ocupa na minha vida, na minha trajetória, na trajetória da minha família também, e a necessidade que eu tenho de ocupar essa história também para mim, e entender o quanto você é importante, não só para mim, mas para toda essa juventude que, sem dúvida, precisa ter grandes referências. Muito obrigado por estar aqui hoje e axé pra gente. Bom, suas considerações também. Axé, Wellington, eu agradeço muito o carinho, agradeço muito a TV Uneafro por essa possibilidade, né, de discutir as coisas pretas e de terreiro nesse espaço. E o que eu tenho a dizer é que
quaisquer pessoas que estejam dentro do terreiro não podem se desassociar da luta antirracista. O terreiro é um lugar preto, é um lugar de luta antirracista, e mesmo que você seja uma pessoa branca, um sacerdote branco que está dentro do terreiro, a sua Oxum, sua Iemanjá não é a Barbie, ela continua sendo negra. Né? E corroborar com qualquer violação do corpo negro, né, da existência negra dentro do terreiro, é o que a gente chama de EO, de contra-axé. É o que a gente pode dizer que é violar a vontade da ancestralidade africana e do orixá. Então, estar dentro do terreiro é, sobretudo, ter consciência racial, sendo uma pessoa preta, lutar pelas questões raciais, pela liberdade, pela autonomia do povo preto, e sendo uma pessoa branca que está no terreiro é ser um facilitador desse processo, entendendo o seu lugar e respeitando a matriz africana como um lugar de uma visão de sociedade preta. Não há outra possibilidade que não seja essa. Estar dentro do terreiro é se enxergar dentro de uma sociedade preta. Não é a sua pele branca que vai dizer como o terreiro é, porque ele já era antes de você chegar. E para isso é preciso que se respeite a matriz preta que lá existe, os orixás pretos que lá existem. E não é possível fazer isso sem que você seja antirracista, sem que você lute pela liberdade, pela autonomia do povo preto. Trazer esse resgate e trazer essa importância do que é o samba de raiz para dentro da sua comunidade, para dentro da sua vivência, é você não elitizar o samba. Então, assim, grandes músicos do samba, por exemplo, eles não conseguem enxergar um futuro porque o cenário musical, ele faz esse recorte. Então, assim, você pode ser preto, você tá no samba, mas não é o preto do samba, o sambista preto que está em ascensão. Se você pegar grandes nomes aí, são pessoas que fazem sucesso, mas que você não vê o samba de raiz. Por exemplo, você vai numa casa de show que se paga para ver artista que não está cantando samba de raiz na sua essência, que não está trazendo, não está mantendo vivo esse legado do samba, que não é o cara que está fazendo sucesso. O verdadeiro sambista, ele está dentro das suas comunidades, ele está compondo samba enredo, ele está compondo seus sambas autorais. Você não escuta os sambas autorais dos músicos de comunidade, por exemplo, nas rádios, passando na TV, tocando em várias casas de show. Esses músicos não estão dentro desse contexto do cenário musical, que é um cenário elitizado. Então, a gente manter esse resgate é com muita insistência mesmo, persistência mesmo, para poder continuar resistindo, para que o samba ele não seja anulado, né? Que é o que as pessoas costumam fazer. Então, você passar, por exemplo, para um filho seu, eu tenho um filho de 12 anos que ele aprendeu a tocar com o pai. E ele toca de ouvido, ele nunca passou por uma academia, ele nunca passou por uma escola de música. E ele toca todos os instrumentos de percussão. Então, assim, os filhos, os pais, os avós, eles cresceram dentro dessa tradição. Quando a gente fala em futuro, a gente não fala de um futuro enriquecido e de um futuro para ter uma ascensão na carreira. A gente fala de um futuro para a gente manter viva a nossa história, para a gente manter vivo esse resgate do samba, para que ele não seja anulado. Para que as pessoas que não criaram a história do samba, que não são as pessoas que criaram o samba, são essas pessoas que querem fazer sucesso e querem ganhar em cima disso. Então, assim, a gente precisa, esse tipo de denúncia, ele precisa ser feito. Esse cenário musical precisa ter um olhar, precisa olhar para isso, de buscar dentro da sua essência do samba quem são os verdadeiros sambistas, para que eles não caiam na sua imortalidade, eles viram apenas memória.